Bora lá resolver essa questãozinha típica do Sebrasp. Considere que a chave do circuito ilustrado da figura precedente tenha permanecido na posição A por muito tempo. Então, pessoal, quando ele diz essa expressão aqui por muito tempo, é sinônimo de que o circuito está em regime permanente, tá bom? E que subitamente tenha mudado para a posição B, conforme ilustrado. A partir dessas informações, assinale a opção correta. Então, vamos analisar cada opção aqui. Letra A. No instante de tempo imediatamente anterior à mudança de posição da chave, a corrente que fluía no indutor era inferior a 2 amperes. Então, a gente vai desenhar aqui o circuito nesse instante de tempo, ou seja, no instante de tempo, t igual a 0 menos, que é o instante de tempo imediatamente anterior à mudança da chave, né? Considerando que a chave muda em t igual a 0. Então, como é que fica o nosso circuito aqui? Vejam só. O nosso circuito, ele é a nossa fonte de 5 volts. Nesse momento, o circuito está em regime permanente, ou seja, o nosso indutor ele se comporta como se fosse um curto-circuito. Tudo bem? Aqui a gente tem um resistor de 1/4 de ohms e o nosso capacitor se comporta como um circuito aberto. E temos outro resistor aqui. Resistor esse de 1 ohm. Tudo bem? Então, a gente quer determinar a corrente que flui no indutor, né? Ou seja, a gente quer determinar essa corrente aqui, ó. Vou chamar de I e L 0-. Então, o IL 0-, que a gente pode ver aqui, é facilmente calculado, né? I 0- vai ser o quê? Vai ser 5 sobre essa associação aqui em série, né? De 1/4 mais 1. Isso daqui vai dar 1/4 mais 1 dá 5/4, não é isso? Cancela o 5 com 5, sobe o 4. Então, a gente vê aqui que a corrente no indutor vai ser igual a 4 amperes. Ok? Então, essa alternativa aqui ela está errada, né? Porque a corrente no indutor não é inferior, ela é superior. Tranquilo? Bora lá. É a alternativa B. No instante de tempo imediatamente posterior, então a gente está analisando aqui o instante de tempo imediatamente posterior. A corrente que fluía da fonte era 10 volts, de 10 volts era superior a 5 amperes. Então, vamos analisar isso aqui. Agora, a gente vai desenhar o circuito equivalente nesse instante de tempo aqui, ó, T0+. Bom, no T0+, como é que a gente tinha o nosso circuito? O nosso circuito já tinha comutado, né? Então, aqui tem a fonte de 10 volts, nós temos o nosso indutor, temos aqui o resistor e temos o nosso belíssimo capacitor, né? E temos a nossa resistência de 1/4 de ohms. Tudo bem? E ele quer saber a corrente que fluía na fonte de 10 volts. Pessoal, a corrente que fluía na fonte de 10 volts é a mesma, ela coincide com a corrente no indutor. Tudo bem? Agora, qual o detalhe aqui? Perceba que o indutor, a propriedade do indutor é que ele não deixa a corrente variar instantaneamente nos seus terminais. Ou seja, a corrente no indutor, imediatamente antes da abertura da chave e imediatamente posterior à abertura da chave, tem o mesmo valor, não é isso? Então, aqui em I0+, ela continua sendo igual a 4 amperes, o mesmo valor de corrente anterior. Tudo bem? Então, essa alternativa aqui, ela também está errada, né? Porque ela é inferior a 5 amperes. Então, alternativa errada. A letra C. Muito tempo depois da mudança de posição da chave, as energias acumuladas no indutor e no capacitor serão iguais. Então, o que ele está analisando aqui? É num instante de tempo muito posterior, né? Ou seja, em regime permanente. Então, a gente vai ter que analisar o nosso circuito em T tendendo ao infinito. Então, o nosso circuito ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa fonte de 10 volts. O nosso indutor já está em regime permanente, ele é um fio ideal. E temos as nossas resistências aqui. Nosso capacitor, um circuito aberto. E nosso outro resistor.
1,25 de ohms, ok? Então ele está perguntando se as energias acumuladas no indutor e no capacitor elas vão ser iguais. Então, para calcular a energia no indutor e no capacitor, eu tenho que calcular respectivamente as correntes no indutor e tensão no capacitor. Então vamos calcular elas, né? Ó, a corrente que passa no indutor eu vou chamar de IL e a tensão no capacitor eu vou chamar de VC. Então, a corrente IL, vocês podem ver aqui, vai ser igual a 10, né? Vou aplicar simplesmente a lei de Ohm, 10 sobre essa associaçãozinha que a gente já viu que dá 5 sobre 4, tudo bem? Jogando o 4 para lá, essa continha vai dar 8 amperes. 8 amperes. Então, a energia nesse indutor vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2 vezes o valor da indutância, né? Que no caso aqui é 1 sobre 4 vezes I ao quadrado. 8 elevado a 2. Não é isso? É, exatamente. Isso aqui vai dar igual a 8 joules. Beleza. Agora vamos lá. Qual é a tensão no capacitor nesse instante, nesse momento aqui, né? Vocês podem perceber que a tensão do capacitor ela equivale a um divisor de tensão, tá? Então, é um divisor de tensão aqui de 10. A soma, né, das resistências, que a gente já viu que dá 5 sobre 4. Em cima, a gente tem o resistor de 1 ohms. Isso aqui vai dar igual a 5. 10 dividido por 5, 2, dá 8 volts. Então, para calcular a energia no capacitor, 1 sobre 2 vezes a capacitância, que aqui é 1 farad, e 8 ao quadrado. Então, a gente já consegue ver que, nesse caso, a energia ela é diferente, né? Isso aqui vai dar 32 joules. Então, essa alternativa C, ela também está errada, né? Porque as energias acumuladas elas vão ser diferentes. D. No instante de tempo imediatamente anterior à mudança de posição da chave, a tensão no capacitor era igual a 5 volts. Então, a gente vai ver aqui, analisar no instante de tempo anterior. Esse nosso primeiro circuito, né? Se você perceber, ó, a tensão do capacitor bem aqui é o divisor de tensão desse circuito, em cima do resistor de 1 ohm, né? Então, aqui, ó, o V0 menos, vai ser o que? Vai ser 5, a soma das resistências, vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a 4 volts. Então, a alternativa D também está errada, né? E, para finalizar, a nossa alternativa correta só vem a ser a letra E, né? Mas vamos ver por que ela está correta. No instante de tempo imediatamente posterior à mudança de posição da chave, ou seja, a gente vai analisar esse nosso segundo circuito, a tensão no indutor era igual a 5 volts. Tudo bem? Então, bora lá. Aqui, pessoal, ele quer saber a tensão nesse indutor que eu vou chamar de VL0+. Então, basta a gente fazer uma análise de malha envolvendo o capacitor, resistor, indutor e fonte. Porque a gente também sabe que essa tensão no capacitor ela é igual à tensão imediatamente antes da abertura da chave, que a gente acabou de descobrir que era 4 volts. Ok? Porque o capacitor ele não deixa a tensão variar instantaneamente nos seus terminais. Tranquilo? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vou até destacar. A gente vai analisar a lei de Kirchhoff da malha, né? Aqui. Então, a gente tem aqui menos 10 mais o nosso VL0 mais a queda de tensão no resistor. A queda de tensão no resistor vai ser o quê? Vai ser resistência vezes a corrente. A corrente está passando aqui, a gente já calculou, é igual a 4 amperes, não é isso? Então, vai ser, no caso, vai ser 1 sobre 4 vezes 4. Mais a tensão no capacitor, que era igual a 4. Tudo isso igual a 0. Então, isolando aqui o nosso VL+, nós temos o quê? Que a tensão no nosso indutor vai ser igual a tensão no nosso indutor vai ser igual a 5, né? 5 volts. Exatamente. 5 volts. Vai ser 10 menos 1 mais 4. 1 menos 4, né? 5 volts. Tranquilo? Então, realmente o nosso gabarito é a letra E. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí ou sugestão, deixe aí nos comentários. E valeu, até a próxima.